Salésio Agostinho, obrigado pela tua presença uma vez mais. Parabéns aí, teu espaço sempre tem tido uma grande repercussão, né? E um retorno dos nossos telespectadores, não só aqui na cidade, no estado, mas também fora do país, do estado aqui no país. Por exemplo, lá em Goiás, em Goiânia, capital de Goiás, a Fernanda Valadão, um grande abraço, Fernanda. Ela disse que assiste o programa e tal, e que gostaria de que tu esclarecesse para ela uma questão. Ela diz assim, ó, ao falar com os jovens que estão concluindo o 2º grau, constatamos que eles não pretendem estudar contabilidade. Não pretendem estudar contabilidade. Na sua opinião, o que podemos fazer para motivar esses jovens, já que a contabilidade, nós sabemos, é super importante para o desenvolvimento das empresas e para se criar um ambiente de criatividade em que possa ser estimulado os jovens a também serem empreendedores? E tu sabes, ô Silvio, tu sabes, Fernanda, que o que tu dizes é uma realidade, ok? Agora nós temos também que ter consciência dos fatos, não é isso? Veja só, vamos dividir essa tua pergunta em algumas partes, tá? A primeira parte, a pessoa só tem interesse em buscar algo no momento em que ela conhece aquele algo, ok? Como é que o jovem vai querer estudar algo que é para o seu futuro se não sabe para que aquilo serve? É isso? Infelizmente, aqui no Brasil, tá, a tendência e a proposta é de menos conhecimentos contábeis. Por que isso? Porque quando tu não tens conhecimentos contábeis, tá, é mais fácil tu dizer o que tu fez do que tu ter que explicar, né, de onde vieram os recursos para fazer aquilo. Ok? Então, não tendo conhecimentos contábeis, tu não questiona. Então, a tendência e a proposta é de não dar à sociedade esses conhecimentos, porque não tendo conhecimento, eles não questionam, e aí facilita o desvio de recursos, não é isso? Tanto é que você escuta diariamente, aí, através de jornalistas, inclusive pessoas renomadas, e não só jornalistas, economistas e empresários, tudo mais, as pessoas não saberem o que é receita, não saberem o que é custo, não saberem o que é despesa. Enfim, uma série de informações que são conhecimentos técnicos que eles não sabem, eles confundem investimento com custo, aquela coisa toda, tá? Mas então é isso. Então o primeiro fato é que ninguém busca algo se não conhece aquele algo. Então o que é que nós precisamos fazer? Aplicar em propaganda. Nós temos que fazer uma campanha de divulgação social para que a sociedade conheça, né, o que a importância e para que serve a contabilidade. Okay? Então isso é fundamental. O nosso órgão de fiscalização profissional e os sindicatos, eles deveriam fazer uma campanha institucional explicando a importância da contabilidade. Deveria, né, dizer aos jovens, né, o que é que eles vão estudar, não é isso? Enfim, eles têm que saber, né, que estudar contabilidade é estudar patrimônio, não é isso? Eles têm que entender que o patrimônio não vem pronto, que o patrimônio é constituído, não é isso? E como é que se constitui esse patrimônio? Se constitui através do registro de todos os atos da gestão. Se tu registra todos os atos que o gestor praticou, tu elabora o teu patrimônio, não é isso? E esse patrimônio é que é a base fundamental para verificar se as coisas foram feitas certa ou errada, e aí tu propor mudanças, não é isso? E isso na contabilidade, se é dito que a técnica de transformar atos de gestão em informações patrimoniais, não é isso? É chamado de técnicas da contabilidade. Depois de feito isso, você tem que orientar o aluno e dizer, olha, no segundo módulo do teu conhecimento, tu vai interpretar essas informações para saber onde é que teve o erro, onde é que teve o acerto e propor coisas, né,
que devem ser feitas para o agente econômico prosperar, porque, afinal de contas, o contador é o gestor da riqueza. Ele tem que orientar o gestor para que o empreendimento cresça cada vez mais, não é isso? Enfim, nós precisamos fazer uma campanha de divulgação social junto aos alunos, junto à sociedade, para que eles entendam o quanto é importante eles terem esses conhecimentos e como é que essas coisas funcionam. Isso é importante, porque se não souber disso, como é que eles vão estudar algo que não sabe? Então, eles têm que entender que o contador, né, estuda o patrimônio para orientar os agentes econômicos e sociais a prosperarem. Assim como ele sabe que o advogado cuida das leis, os médicos cuidam do corpo humano, o contador cuida do patrimônio. Isso tem que ser dito. E como é que a coisa funciona? Nós temos que acabar com esse paradigma que é dito na sociedade, que o contador só se preocupa em cuidar da papelada das empresas e a emitir guias para pagar tributos e prestar serviço para o governo de forma gratuita. Nós temos que acabar com isso. Isso não é efetivamente a função principal do contador. A função principal do contador é muito mais importante que isso. É simplesmente orientar os agentes econômicos a prosperarem. E isso nós precisamos dizer. Nós precisamos dizer também para os alunos, né, para os jovens que vão estudar ciências contábeis, que vão estudar contabilidade, o quanto este mercado de trabalho é vasto. Porque verifica só, esses agentes econômicos, né, eles precisam do contador. Então o jovem tem que entender que o contador, que esse jovem ele pode trabalhar como empregado, ele pode trabalhar como empregador, ele pode ser professor, ele pode ser auditor, ele pode ser perito, ele pode ser fiscal de tributos, ele pode trabalhar nos tribunais de contas da União, do Estado, do município, ele pode trabalhar nas contadorias gerais também dos municípios, dos estados da União, ele pode ser consultor econômico, financeiro, tributário, enfim, toda a área que envolve o patrimônio dos agentes econômicos é função do contador. Então, não existe contador desempregado. Não existe. O que existe é contadores despreparados que não conhecem os seus fundamentos básicos, ok? Que vão nas escolas, essas escolas, né, que na verdade é uma armadilha de perca de tempo, né, para que, enfim, e que eles acabam não recebendo os conhecimentos devidos. Então, o que acontece? Então, para que nós comecemos a fazer com que os alunos e os jovens comecem a estudar contabilidade, primeiro, nós precisamos dizer para eles o que é efetivamente a contabilidade e qual é a importância dela para que a sociedade comece a se interessar por isso. Depois, temos que fazer, então, uma campanha orientativa dizendo e explicando efetivamente a função da contabilidade do contador e como é que ele executa, como é que ele faz isso para a sociedade saber, para poder procurar. Hoje, meus amigos, os tribunais, os conselhos fiscais, é uma vergonha. Os conselheiros, eles não entendem de patrimônio, eles vão para as assembleias simplesmente para ratificar coisas que não poderiam ser ratificados. Entende? Por que isso? Porque eles não têm esses conhecimentos e nem sequer têm interesse em buscar a assessoria de um profissional. Então, isso são coisas que hoje nós precisamos mudar. Enfim, então nós temos que orientar a sociedade, nós temos que dizer como é que a coisa funciona para o jovem efetivamente ter interesse e nós temos que divulgar o seu campo de trabalho, que é muito amplo, para que ele passe a ter interesse, porque é um dos melhores campos de trabalho. Tu verifica que as ciências contábeis ela foi constituída no Brasil em 1931, é uma das mais antigas profissões do Brasil. Entende? Porque todos têm patrimônio, todos precisam desse patrimônio protegido, porque a pessoa jurídica é o patrimônio que gera emprego e renda, é que dá estabilidade social. E sem um patrimônio bem estruturado e sadio, nós colocamos em risco até mesmo a empregabilidade do Brasil. É por isso que, efetivamente, nós precisamos dar uma atenção e os conselhos de contabilidade precisam dar uma atenção que não é simplesmente gastando nosso dinheiro fazendo viagens internacionais e internas, tá? Achando que isso está satisfeito. Não está, não. Nós precisamos, sim, orientar a sociedade através do dinheiro arrecadado para que a sociedade comece a ter interesse pela contabilidade para, assim, valorizar o profissional e valorizar o campo da atuação. Muito bem. Eu acho fundamental isso, né? Fazer com que as instituições do meio exerçam a função para as quais foram criadas. Tá certo? É isso mesmo. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las.